acabamos de ler faz parte de um dos milagres de Jesus. Um dos milagres mais proeminentes que a Bíblia fala entre os relatos do Novo Testamento. A igreja sabe muito bem que o ministério de Jesus no Novo Testamento é narrado pelos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, conhecidos como evangelhos, são os livros que narram a história da vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Durante a história do Novo Testamento são narrados vários milagres que Jesus operou. Só que entre estes milagres que Jesus operou, alguns deles são relatados só em Mateus, outros são relatados só em Marcos, só em Lucas, outros só em João. Mas este é um milagre que é narrado pelos 4 evangelhos. Mateus 14 fala do milagre, Marcos 6 fala desse milagre, Lucas 9 também fala deste milagre e João 6 também fala deste milagre. Ou seja, nos 4 evangelhos nós temos o relato do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que é interessante observar é que, de todos os milagres que Jesus operou, apenas 2 milagres são narrados pelos 4 evangelhos. O primeiro é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é algo que é um milagre importantíssimo. O maior milagre da história é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas fora o milagre da ressurreição de Jesus, este é o único milagre que é narrado pelos 4 evangelhos. Como eu falei, Marcos, Mateus, Lucas e João. Significa que este milagre é um milagre muito importante. É um milagre que tem muitos segredos, que tem muitas peculiaridades que nós precisamos entender nesta noite. E é sobre isso que eu quero trazer uma palavra para nós neste culto de Santa Ceia, sobre os 5 segredos da multiplicação. Se você puder, repita comigo: os 5 segredos da multiplicação. Quando queremos experimentar multiplicação, Jesus nos ensina neste milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele nos ensina algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu aprendo ao ler este milagre, e queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, de forma textual, você vai observar que no versículo de número 13, a primeira coisa que a Bíblia fala a respeito deste milagre é que Jesus estava retirando-se num barco para um lugar. Observe no versículo 13, para um lugar o quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? Diz o quê? Para um lugar o quê? Para um lugar deserto e o quê? Deserto e apartado. O lugar era deserto e era apartado. O que é apartado? Era distante do convívio. Não era um lugar de de muita movimentação de pessoas. Jesus ele foi para um lugar deserto e um lugar apartado. Não estava num local central, Jesus estava num local apartado. Só que o texto diz que a multidão, sabendo que Jesus estava se direcionando para aquele lugar deserto, a multidão seguiu a Jesus. Ora, para onde Jesus ia, grandes multidões seguiam a Jesus. Alguns seguiam-no para ouvir os seus ensinos, outros seguiam-no para experimentar dos seus milagres, mas outros também seguiam apenas para encontrar algum defeito ou alguma falha em algum ensino que Jesus ministrava. E quando a multidão percebe que Jesus está chegando naquele lugar deserto e apartado, a multidão segue Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, o versículo de número 14, ele nos diz assim: e Jesus saindo,
viu uma pequena multidão. É isso que diz aí? Diz o que na sua Bíblia? Uma grande multidão. Então veja, a primeira coisa que eu encontro, o primeiro segredo da multiplicação é que as condições desfavoráveis não alteram o milagre. Vou repetir. As condições desfavoráveis não alteram o milagre. Você pode repetir comigo isso? As condições desfavoráveis não afetam o milagre. Sabe o que eu quero começar dizendo para você? É que tudo que está indo de encontro à tua vida não vai afetar o milagre que Deus tem, quer e vai fazer. Vou repetir. Aquilo que Deus tem, que Deus quer e que Deus vai fazer, as condições desfavoráveis não vão afetar o que Deus tem na sua vida. Às vezes, o palco é um palco desfavorável. Jesus está indo para um lugar deserto, um lugar apartado, mas aquele lugar deserto não serviu de impedimento para o que Deus quer fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso deserto será palco de grandes milagres que Deus vai fazer. Deus é especialista. Esse é apenas um dos milagres que Jesus operou. Porque se vocês virem, se vocês observarem, o versículo 14, a parte final, Jesus diz assim: e curou os seus enfermos. A Bíblia diz, ou digo, Mateus relata que Jesus curou os seus enfermos. Ou seja, a multiplicação foi apenas um milagre no deserto. Jesus já tinha feito outros. Vou repetir. A multiplicação foi apenas um dos milagres. Jesus já tinha feito outros. Eu vim aqui te dizer que não só é um milagre que Jesus faz no deserto. Jesus faz muitos milagres no deserto. Eu estou falando de um deles, que é o milagre da multiplicação dos peixes. As condições eram desfavoráveis, mas Jesus estava ali. No deserto, quando falamos em deserto, talvez algumas pessoas que nos assistem, algumas pessoas que estão aqui cultuando, talvez não entendam. O que é o deserto? O deserto, para nós cristãos, na nossa linguagem bíblica, deserto significa lugar de condições desfavoráveis. Tudo que há desfavorável na nossa vida é uma linguagem do crente. A gente diz assim, estou passando por um deserto, não é isso? Estou passando por um deserto. Deserto para nós significa uma prova, uma luta, uma dificuldade. O deserto, ele não tem recursos. O deserto não tem nada, não tem ninguém para te ajudar. No deserto, Deus gosta de fazer milagre, porque no deserto, como não tem ninguém, como não tem recurso, como não tem ajuda, ele vai ser o tudo na nossa vida. Sabe por que Jesus gosta de deserto, de levar o crente para o deserto? É porque no deserto ninguém vai te ajudar. Aí quando o milagre acontece, aí você diz, só tinha um que estava comigo no deserto. Oh, aleluia. Vou repetir. Quando o milagre acontece, a gente olha para um lado e diz, fulano não estava, meu amigo não estava, minha mãe não estava, até meu pastor não estava comigo, meus amigos, meu líder não estava comigo. Aí a gente para pensar, quem foi que estava comigo? Jesus. Ele é o único que não nos abandona no deserto. Porque Jesus gosta de fazer milagre no deserto, é porque no deserto ele é o tudo na nossa vida, porque não tem ninguém. E deixa eu dizer uma coisa, quer ver um segredo? É no deserto que a gente aprende o segredo da palavra dependência. Vou repetir, no deserto a gente aprende um segredo de uma palavra chamada o quê? Repita aí, o que foi que eu falei? O quê? A gente quer ser o que hoje? Independente. Eu quero o quê? Quero passar num concurso, quero o quê? Independência financeira. Os jovens, eu quero fazer um vestibular, quero conquistar meu emprego, quero me casar, porque eu quero o quê? Independência. Mas com Jesus não funciona na independência. Com Jesus funciona na dependência.
Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Oh, aleluia. As minhas condições não permitem, mas Ele provê condição. Deserto serve para depender dEle. Não tinha lugar. Mas no deserto Jesus ia mostrar que Ele sozinho resolve tudo. Deserto é lugar de passagem, não é o seu destino final. O texto diz que Jesus estava passando por aquele lugar. Jesus não estava morando. Escuta, não se mora em deserto, se passa pelo deserto. Diz para alguém isso aí, ó. Não se mora no deserto. Você só está passando pelo deserto. Jesus estava passando no deserto. E a gente só entende o que é o deserto depois que a gente sai. Quando a gente está dentro do deserto, a gente não entende nada. Mas quando nós saímos do deserto, aí a gente entende. Eu entendi o que é que Deus queria me ensinar. Hoje você não está entendendo, mas quando você sair do deserto, você vai entender o que Deus estava querendo te ensinar. No final, quando a gente sai do deserto, a gente entende que tudo era um plano bem montado por Deus. Quando a gente sai do deserto, a gente, eita, agora eu estou entendendo que tudo era um plano arquitetado de Deus, para no final do deserto vai ter abundância e vai ter manancial. Você crê nisso? Mas você vai entender, segure aí um pouco. No deserto é menos de mim e mais de Deus. É menos das minhas forças e Deus é toda a minha força. Sabe o que é que Deus está te dizendo nesta noite? É menos de você e mais dele. A glória não é tua, a glória é dele. Quando Jesus levou eles para aquela situação no deserto, para multiplicar os pães e dos peixes, Jesus estava querendo ensinar isso a eles. Que as condições deles não eram suficientes para fazer o milagre que Jesus fez. Ô queridos, eu já falei isso em outras ocasiões, mas Deus está me direcionando para algo específico aqui nesta noite. O que Deus está me direcionando nesta primeira parte deste esboço é para dizer para você que você precisa entender que as suas condições não vão solucionar o problema. Que a sua habilidade não resolve. Que a sua experiência não é suficiente. Ah, irmão, eu já tenho tanta experiência sobre esse assunto. Aí Deus está dizendo, tua experiência é ineficiente para isso. Eu te trouxe para o deserto para te mostrar que aqui só vai ter jeito se eu resolver. Jesus levou os discípulos para ensinar isso a eles. Que as condições deles eram ineficientes para o milagre. Mas eu volto a repetir. As condições desfavoráveis não vão afetar o... Diga milagre. Não vão afetar o... Esse é o primeiro segredo da multiplicação. O segundo segredo da multiplicação é que o milagre tem um ingrediente. E o principal ingrediente do milagre é a compaixão de Jesus. Sabe por que o milagre acontece? Não é porque eu quero. Não é porque eu sou bonzinho. O milagre acontece porque Jesus tem algo chamado de compaixão. O versículo 14, veja aí na Bíblia. E Jesus viu uma grande multidão e possuído, diz aí, ó, de íntima compaixão. A compaixão de Jesus é o principal ingrediente do milagre. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus teve uma compaixão íntima. Sabe o que eu quero te dizer aqui nesta noite? Esta igreja está aqui. Eu estive com o pastor Hélio quando esse salão estava ainda sendo alugado. Eu vi esse salão todo desarrumado. Dava para ver as telhas, muita coisa, não tinha nem público, não tinha nada. E hoje eu estou vendo uma igreja com muitos irmãos. Isso não é
a minha mão, não é a mão do pastor, não é a mão do pastor Elmi, do pastor Hélio, não é a mão de ninguém, é a compaixão de Deus por essas pessoas. Estamos hoje cercando a mesa do Senhor por causa de algo chamado de compaixão. Ele teve uma compaixão tão grande por nós. Jesus sentiu uma íntima compaixão por causa daquela multidão. Muita gente estava ali interessado nos milagres que ele fazia. Mas Jesus disse assim, em João capítulo 6, versículo 26, que também fala deste milagre, Jesus disse assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Muita gente estava atrás de Jesus, atrás do pão. Muita gente estava seguindo a Jesus atrás dos milagres que ele fazia. Mas nós não devemos servir a Jesus pelo que ele faz. Nós devemos servir a Jesus pelo que ele é. Ô irmão Fábio, ele é e ele também faz, eu dou glória a Deus por isso. Mas o meu principal desejo de servir a Jesus é porque ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele me ama, ele cuidou da minha vida, ele me tirou das trevas, ele me tirou do mundo, e é por isso que eu amo. Eu louvo pelo que ele faz, mas eu não sirvo apenas pelo que ele faz, eu sirvo pelo que ele é para a minha vida. Muita gente estava atrás de Jesus por causa do pão. E Jesus estava dizendo: vocês têm que me seguir pelas palavras que eu ensino, pelo reino que eu prego, pela salvação que eu tenho a vos proporcionar. A nossa relação com Jesus não deve ser baseada em nossos interesses pessoais. Tem gente que serve a Jesus apenas baseado nos seus próprios interesses. Eu não devo servir a Jesus pelos meus interesses pessoais. Devemos servir a Jesus por aquilo que ele é. Por aquilo que ele, diga assim, por aquilo que ele, mas não por aquilo que ele pode nos dar. A nossa relação com Jesus não deve ser uma relação de barganha. Se ele der, eu sirvo. Se ele fizer, eu sirvo. A nossa relação com Jesus deve ser assim: Senhor, mesmo não tendo nada, eu continuo te servindo. Mesmo com as portas fechadas, eu continuo te servindo. Mesmo doente, eu continuo te servindo. Mesmo desempregado, eu continuo te servindo. E se vier a bênção, quando a bênção chegar, eu continuarei te servindo da mesma forma. E o que eu acho lindo é que a compaixão de Jesus era tão grande. Porque eu analiso, pastor Elmi, porque Jesus ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque Jesus não queria a multidão longe, ele queria a multidão perto. Jesus quer você perto dele. Jesus podia muito bem ter despedido a multidão, como os próprios discípulos sugerem. Despede a multidão, já é tarde. Jesus disse: despedir nada, eu vou alimentá-los. Irmãos, é muito fácil mandar embora. É muito fácil dizer: vai sem comer. Jesus nos ensina algo diferente. Eu estou aqui para prover. Eu não estou aqui para te mandar embora. Eu estou aqui para te prover o alimento. Eu estou aqui para te prover o que você precisa. Jesus decidiu alimentá-los. Os discípulos, eles não viam outra solução. Qual era a solução dos discípulos? Vai para casa, manda embora. Porque os discípulos não viam a solução. Escuta, preste atenção. Na visão dos discípulos, não tinha jeito. Na visão dos discípulos, diga assim, não tinha jeito. Na visão dos discípulos, o quê? Mas na visão de Jesus, tinha jeito sim ou não? Tinha jeito sim ou não? Na visão das pessoas, não tem jeito. Mas na visão de Jesus, tem jeito. Você pode dizer isso para alguém? Tem jeito. Jesus está vendo e ele tem jeito. Ele tem solução.
Jesus queria que eles não saíssem da presença de Deus. Deus não abandona ninguém no deserto. A situação era difícil, mas Jesus teve íntima compaixão. Quando você vai no original grego, essa expressão íntima compaixão, fala das entranhas. Jesus sentiu a dor daquela multidão como se estivesse saindo de dentro dele. É como se você tivesse visto alguém assim na rua, caído, levou um acidente de moto, está com a perna quebrada. Você sente dó daquela pessoa. Você diz assim, fiquei comovido com a dor daquela pessoa. Comovido é uma coisa, mas você não é capaz de sentir a dor da perna quebrada daquele que está caído no chão. Jesus é diferente. Jesus, quando olhou para aquela multidão, Jesus foi capaz de sentir a dor da multidão. Você está entendendo? Por que Jesus te salvou? Jesus te salvou porque ele teve compaixão de você. E sabe o que é compaixão? Ele sentiu a sua dor. Vou repetir. Jesus, ele teve íntima compaixão, do grego aqui. Esse íntimo, ele está dizendo assim, eu senti a tua dor, eu senti o teu sofrimento. Por isso que eu fui para aquela cruz, para morrer nela, porque eu senti a tua dor. E o texto diz, ele levou sobre si. O terceiro segredo do milagre, o segundo segredo do milagre é a íntima compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus é o principal segredo do milagre. Terceira coisa, a multiplicação, ela começa quando entregamos tudo a Deus. Vou repetir. A multiplicação começa quando entregamos tudo a Deus. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus levou para um lugar deserto, para quê? Para ensinar eles a dependência, mas as condições desfavoráveis não afetaram o milagre. Segunda coisa, Jesus teve íntima compaixão da multidão, e a compaixão de Jesus foi que moveu-o para o milagre. Mas vem a terceira coisa, a multiplicação só vai começar quando entrega-se tudo a Deus. Quando você não aprender a entregar, não vai acontecer o milagre. Enquanto você não aprender a entregar, querido, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você precisa entender que o milagre só acontece quando eu entrego. Jesus está dizendo nesta noite, entregue a mim, entregue. Mas sabe o que é entregar? Entregar, irmãos, é abrir mão mesmo e dizer assim, olha, está nas tuas mãos, Jesus. Eu não consigo, eu sou ineficiente para fazer este milagre. Eu dependo de ti e eu entrego na tua mão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que Jesus resolva o nosso dilema. E a gente entrega na mão dele, mas fica segurando na outra ponta da corda. É como, eu costumo dizer, é como um filho que dá a chave do carro, um pai dá a chave do carro a um filho. E diz assim, filho, te empresto o meu carro. Pode ir com os teus amigos para o passeio. Aí de 20 em 20 minutos, filho, chegou, arranhou o carro, bateu o carro está bem. Você não entregou. Você entregou, mas ficou preocupado. Jesus está dizendo, quando você entrega a mim, esquece preocupação. Me entrega. Deixa eu dirigir o carro. Deixa eu resolver, que eu sei como eu vou resolver. É só me entregar. Oh, aleluia. O evangelista João, no capítulo 6, versículo 6, que trata do mesmo milagre, diz que Jesus pediu para que os discípulos fossem comprar comida. O que é que Jesus queria? Experimentá-los. Jesus sabia que não tinha comida por ali por perto. Porque a região era o quê? A região era deserta. Jesus sabia que não tinha comida. Jesus, para experimentá-los, disse assim, olha, vão comprar comida? Mas João, capítulo 6, versículo 6, diz assim, Jesus já sabia o que ia fazer.
Você não entendeu. Jesus mandou comprar comida. Mas João 6,6 diz assim: Jesus já sabia o que ia fazer. E por que Jesus mandou comprar? Jesus queria experimentá-los. Deixa eu te dizer, Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe como vai resolver. E tem mais, Jesus já sabe com quem está o pão e com quem está o peixe que você vai comer. No meio daquela grande multidão, Jesus já sabia que havia um menino que tinha levado pão e peixe. Jesus já sabia a hora que o pão tinha sido preparado, onde o pão tinha sido comprado. Jesus já sabia onde o peixe tinha sido pescado. Jesus sabia como a mãe já tinha preparado. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele disse assim: vou comprar pão. Tu estás preocupado, né? Mas Jesus já sabe como vai resolver. Vou repetir, Jesus já sabe como vai resolver. João 6,9 é o único dos evangelistas que diz que havia um rapaz. E Jesus sabia que aquele rapaz já estava no meio da multidão. Imagina, irmão, um bocado de gente. E Jesus já sabia, ali, eu sei que tem um rapaz. Que tem pão e tem peixe. Já sei que tem 5 pães e 2 peixes. E eu já sei que o milagre vai sair dali. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Jesus já sabe de onde vai mandar a condição para resolver esse teu problema. Vou repetir, Jesus já sabe de onde vai prover, quem ele vai usar, ele já sabe. Tu não sabes, mas ele já sabe de onde vai vir o pão, de onde vai vir o peixe e quem ele vai usar. E eu quero te dizer, deixa eu te dar dizer uma coisa. Jesus tem um jeito tão lindo de trabalhar, porque ele tira o milagre das condições mais inusitadas. Ele tirou aquele milagre de um jovem que levou 5 pães e 2 peixes. Eu quero te dizer que o milagre já está preparado. Ele já sabe quando vai fazer, como vai fazer e quem ele vai usar. E quando ele fizer, você vai dizer: eu não imaginava. Eu não imaginava que o milagre ia sair dali. Eu quero te dizer que de onde Deus vai mandar, você nem imagina, mas ele já tem um garoto preparado com pão e peixe para te dar alimento. Ele já sabe. E tem mais. O milagre não começou com os discípulos. O milagre começou com o coração disposto a ajudar. Um tecladozinho para a gente concluir. O milagre não começou com os discípulos. O milagre começou com o coração disposto a ajudar. Deixa eu dizer uma coisa. Que aquele jovem estava ali. 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te dar um segredo aqui. 5 pães e 2 peixes, na mão do jovem, quem ia comer? Diga assim, só ele. Repita. Na mão do jovem, 5 pães e 2 peixes. Quantos iam comer? Um só. Na mão dos discípulos, se os discípulos partissem, ou entregassem um pão a cada um, quantos comeriam? Uns 5, uns 10, uns 15. Aleluia. Mas nas mãos de Jesus, não comeu 1, 5, 10, 15 ou 20. Se os discípulos fossem muito habilidosos, eu estou vendo aqui 3 pães para a ceia. Vai comer esse grupo. Vai sobrar uma certa parte para os irmãos que vão ceiar depois. Mas com esses 3 pães aqui, como um grupo de 100, 200 pessoas, sendo bem habilidoso. Mas com esse pão da ceia, não é para nos saciar, é apenas um simbolismo. Mas imagine, irmãos, 5 pães e 2 peixes, que na mão do jovem dava para um.
Na mão dos discípulos, se fosse habilidoso, dava para uns 20 ou 30, muito habilidoso, mas eles iam comer e ficar com fome. Imagine, nas mãos de Jesus. Não comeu 1, 2, 3, nem 5. Comeram 5.000 homens. Fora as mulheres e crianças. Sabe qual é o segredo? O segredo não está no pão. Vou repetir, o segredo não está no pão. O segredo está na mão de quem o pão está. Tu estás preocupada com o pão. E Deus está dizendo, não te preocupa no pão não. Te preocupa em colocar o pão na minha mão. Porque quando chegar na minha mão, eu resolvo como fazer. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E ele o fará. Entrega na mão dele. Pegou Jesus. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Jesus faz o quarto segredo do milagre. Qual é o quarto segredo do milagre? O quarto segredo do milagre é a gratidão. A gratidão tem o poder de transformar pouco em muito. Vou repetir. A gratidão tem o poder de transformar pouco em muito. Sabe como é que vai acontecer a multiplicação? Se você for grato. O Senhor diz nesta noite, eu quero uma igreja mais grata. Eu quero membros mais gratos, congregados mais gratos, obreiros mais gratos, igreja mais grata. A gente tem muito motivo para agradecer, irmão, e a gente só reclama. Na mão dos críticos, começou sorrindo. Imagino 5 pães, 2 peixes. Os próprios discípulos dizem, mas o que é isso? Para tanta gente, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Jesus quer que você entregue nas mãos dele e não questione. Não reclame. Se é 5 pães e 2 peixes, agradeça. 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 Você tem sido grato pelo seu salário? Quando você recebe o seu salário, você levanta para o céu e diz, Senhor, obrigado. Quando eu era jovem na igreja, pastor Elmi, na época, lá na Coab, quando eu era jovem na igreja, tinha um rapaz que era um dos mais humildes na época do grupo. E eu achava lindo quando ele pegava o prato para comer. Ele erguia o prato para os céus assim, no meio da gente, nós jovens, 15, 16, 17 anos, ele erguia. Era lindo quando ele levantava a mão para o céu. Senhor, muito obrigado. Quantas vezes eu vi ele dizer assim, minha família, eu não sei nem se comeu, meu pai e minha mãe. Quando terminava as festas, ele dizia, deixa eu levar um pouquinho para casa, para o meu pai, para a minha mãe. Porque ele sabia que estava comendo ali na festa dos jovens. Mas não sabia se o pai e a mãe que estavam em casa tinham comido. A gente tem mais motivos, irmãos, para agradecer. Um dia eu vi Deus usar um irmão na casa daquele jovem e dizer assim, olha, vê o que é que Deus vai fazer. Piso da tua casa não tem nem cimento. Era na terra mesmo o piso da casa dele. Vê o que é que Deus vai fazer. Deus vai dar um voo contigo. Vai te abençoar muito, muito e muito. E hoje eu tenho visto na vida deste jovem o que Deus fez. Só coisa de Deus. Mas qual é o segredo? Agradecer. É 5 pães e 2 peixes. Obrigado, Jesus. Estou desempregado, obrigado, Jesus. Estou doente, obrigado, Jesus. Está tudo difícil, mas eu te agradeço, Jesus. Obrigado! Deus quer despertar em nós uma graça nesta noite.
para esta igreja, nós saímos daqui mais grato, mais grato, mais grato, mais grato, mais grato. Jesus levantou para os céus. O texto diz que Jesus olhou para os céus e o abençoou. Deixa eu terminar. Abençoe o pouco, que o pouco vai virar muito. Depois que nós somos gratos, Deus transforma o pouco em muito. E aí vem o quinto segredo da multiplicação. É que a multiplicação gera efeitos em abundância. Gera efeitos em abundância. Vou repetir. Gera efeitos em abundância. Você já experimentou o que é abundância? Você já experimentou o que é abundância? Eu louvo a Deus por Deus ter me direcionado para vir para esta igreja, para estar aqui desde o começo, para estar vivendo coisas que eu tenho vivido nesta igreja durante esses mais de 3 anos. Tenho visto provas, mas tenho visto verdadeiros milagres. Eu tenho visto apertos, mas tenho visto provisões extraordinárias de Deus. E eu quero dizer, pastor Elmi, quero dizer aos companheiros, aos obreiros, à igreja, você está fazendo parte de uma história de uma igreja que terá muitos anos ainda para frente para a gente contar e dizer, eu passei pelo deserto, mas hoje eu estou vivendo abundâncias. Jesus começou a partir o pão, aí eu termino. É que o milagre gera efeitos em abundância. Jesus começou a partir. Quimicamente falando, irmãos, tudo que a gente divide, acabou-se. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos e acabou-se. Não tem como multiplicar. Jesus começou a partir. Só que Jesus é dono do átomo, das moléculas, dos compostos químicos. Ele é dono dos reagentes, é dono da massa, é dono do fermento. Ele manda no gás carbônico. Ele manda nas moléculas. E Jesus disse assim, vou partir. À medida que eu parto, multiplica. Ô irmãos, quando vai para a mão de Jesus é tão lindo. Sabe por que está tudo embaraçado assim? Porque ainda não foi para a mão de Jesus, está na tua mão. Solta. Diz para alguém, solta. Entrega na mão dele. Deixa ele fazer. Aí lá vai Jesus partindo. As cadeias carbônicas vão se ramificando. Os peixes vão tendo as moléculas multiplicadas e vai partindo. Eu fico alguém, irmãos, se eu tivesse no meio daquele milagre, irmão, me desculpe, eu ia dar tanto pulo, eu ia dar tanta glória, tanta aleluia, irmão, porque, irmão, imagina, partia e não diminuía, partia e não diminuía, partia e não diminuía, partia e não diminuía, partia e não diminuía. De onde se tira não repõe. Jesus partia e aumentava. Parta que vai aumentar, divida que vai aumentar, reparta com teu irmão que vai aumentar. Diz para alguém, Deus vai me dar. Diz para alguém, Deus vai me dar. E eu vou repartir com você. E vai multiplicar o meu e o teu, o meu e o teu, o meu e o teu, o meu e o teu. E as coisas de Jesus são lindas, que eu vou terminar agora. Que eles comeram até fartar-se. Na linguagem nordestina, eles ficaram com o bucho cheio, empanzinado. Comeram
até dizer, eu não quero mais pão. Às vezes a gente não vai para um rodízio, né, irmão? Aí no começo do rodízio, carne, estou feliz. Daqui a pouco a carne passa na frente da gente, a gente olha assim. Ei, gosto de carne, né? Parece que a gente não... A gente vê a carne e parece que dá aquela agonia. Eles comeram até fartar-se. E o que é mais lindo é que sobraram 12 cestos cheios. Da mão de Jesus para a mão dos discípulos, da mão dos discípulos para o povo. Jesus vai mandar da mão dele para a sua, da sua para alguém. Alguém vai comer, alguém vai se afastar e no final ainda vai sobrar. Você crê nisso? Vai comer, vai dividir, vai compartilhar e vai sobrar. Não está na Bíblia, mas eu imagino aquele jovem voltando para casa. Mãe, quero te contar um negócio. É o que, meu filho? Meu filho? Tua mochila voltou cheia? Meu filho não comeu, não? Estava ruim? O pão da mamãe? O peixinho da mamãe estava ruim? Não, mano. Deixa eu te contar uma coisa. Eu comi. Meus amigos comeram. 5.000 homens comeram. As mulheres comeram. As crianças comeram. E eu ainda trouxe. Me desculpe, não é heresia, é apenas a mente de uma pessoa que traz a palavra, é só uma mente. Eu imagino, irmãos, que quando a mãe foi comer aquele pão que o filho trouxe, porque não sobrou, eu imagino que o filho levou um pouquinho. A Bíblia não diz, eu estou imaginando, escuta, eu estou imaginando. Eu acho que a mãe disse assim, deixa eu ver se esse pão estava bom mesmo. Eu acho que a mãe disse assim, esse pão está até melhor do que o que a mamãe fez. Esse peixe está mais temperado do que a mamãe fez. Sabe por quê? Quando passa na mão de Jesus. Você vai viver coisas melhores. Você vai viver coisas maiores. Porque quando chega na mão de Jesus, tudo muda. Quem recebe esta palavra, diga amém.